em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida do obreiro Lucas, que cuidou da nossa logística, indo ao hotel, nos trazendo. Deus continue abençoando o seu servo. Todos acharam o texto? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículos 15 por diante. Diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. Feriu o filisteu e o matou. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, nós estamos diante de uma porção escriturística que irá narrar para todos nós um dos episódios da vida de um personagem muito importante no contexto bíblico, a saber, Davi. Este homem, ele se destaca ao longo das páginas veterotestamentárias, desde o momento que adentramos o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Davi se tornou alguém tão importante no contexto histórico, que não é por acaso que o primeiro livro de Samuel dedica pelo menos a metade dos seus capítulos para descrever e narrar a despeito dele. O segundo livro de Samuel também dedica pelo menos a metade para dar mais detalhes sobre Davi. Davi é mencionado também em primeiro e segundo livro dos reis. Ele também é mencionado nos livros das crônicas. E no Novo Testamento, Jesus, em uma certa ocasião, foi chamado de filho de Davi. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, Davi está na vitrine da galeria dos heróis da fé. Ele se tornou o monarca, o rei mais célebre de toda a história da nação de Israel. O compositor mais famoso de todos os tempos. Alguém que decidiu entregar a sua vida para adorar e servir a Deus. A sua trajetória começa como um anonimato. Alguém que estava atrás das ovelhas no campo, cuidando das atribuições que o seu pai lhe delegou. Davi era um ninguém quando o sumo sacerdote Samuel chegou à sua residência. O rei daquela época, Saul, havia desagradado ao Senhor. E Deus decidiu rejeitá-lo e disse para Samuel: pega o teu vaso com azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho escolhido aquele que irá reinar sobre Israel. Ao chegar na casa de Jessé, o sumo sacerdote conta a história para o anfitrião. E Jessé apresenta os 7 filhos dentre os 8 que ele tinha. Todos que se apresentaram perante o sumo sacerdote, Deus falava e dizia: não é este que eu tenho escolhido. Até que o sumo sacerdote questiona: acabaram todos os mancebos? E Jessé diz: ainda resta o menor. E o sumo sacerdote dá a ordem: ninguém pode assentar à mesa enquanto não trouxerem o menor. Parece que eu estou vendo algum dos irmãos de Davi sai em passos céleres ao campo
localiza Davi e diz: vamos para casa, porque o sumo sacerdote está te esperando. E quando Davi adentra os recônditos do lar, o Deus Todo-Poderoso fala com o sumo sacerdote e diz: é este que eu tenho escolhido. Observe que passaram 7 irmãos na frente de Davi, mas ninguém tirou de Davi o que Deus reservou para a sua história. Não importa quantos passaram na tua frente, se 1, se 2, se 3, se 5, se 7, o importante é o que Deus separou para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. Ninguém irá atrapalhar, para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi foi posto no meio dos irmãos, o sumo sacerdote derramou o óleo da santa unção e o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. A partir dali, Davi não seria mais uma pessoa comum. Davi estava portando a presença do Espírito Santo. Depois que nós percebemos a Bíblia mencionar Davi recebendo a unção, desafios inéditos irão aparecer diante dos seus olhos. Foi só receber a unção e a Bíblia diz que surgiu um leão e Davi teve que lutar com o leão. Foi depois de receber a unção que surgiu o urso e Davi teve que lutar com o urso para preservar as ovelhas do seu pai. Mais adiante surgiu o gigante chamado Golias. Observe que a vida de Davi, depois de ser ungido, é de desafios maiores uns do que os outros. Primeiro o leão, depois o urso, depois o gigante Golias. Era um tempo de guerra e os filisteus estavam no campo de batalha. Porém, entre os soldados, o gigante Golias dizia: não precisa os soldados guerrearem entre si, basta 2 soldados, apresentando-se e representando as suas nações. Ele se colocava como voluntário do lado dos filisteus, mas quando precisava ver quem iria enfrentá-lo, todos os soldados de Israel temiam na base. Então um dia, Jessé manda Davi levar lanche para os seus irmãos, e quando Davi está levando o lanche, ele se depara com o gigante Golias confrontando o exército de Israel. Ele se prontifica, ele se habilita, ele se oferta para ir ao encontro daquele gigante. Mas Davi é desacreditado por todos, porque ele era um garoto que nem sequer havia ainda se habilitado como um soldado devido à sua idade. Mas ele não tem nenhuma experiência e mesmo assim ele se disponibiliza, ele quer ir enfrentar o gigante. O que ninguém sabia ali era que Davi tinha a unção de Deus, e mais vale a unção de Deus do que o título, porque tem pessoas que têm título, mas não têm unção. Tem pessoas que carregam anel de formatura e isso é muito bacana, mas do que adianta ter o anel se não tem a graça de Deus? Do que adianta ter a credencial de pastor se não tem unção de Deus? Do que adianta ter fama, posição no contexto social? Oxalá que o Espírito Santo aumente o grau de unção na nossa vida nesta noite. Davi era um homem tão ungido, pastor José Júnior, que ele é o único rei em todo o Antigo Testamento que foi ungido 3 vezes. E eu costumo dizer que ele foi ungido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quanto
quanto mais unção de Deus você tiver na sua vida, mais garra, mais autoridade. Satanás não se levanta para vencer um crente que tem unção dos céus. Você pode não ter o carro que gostaria de ter, pode não ter a casa que gostaria de ter, pode não ter o terno que gostaria de ter, mas se você tem unção de Deus, não tem demônio desavisado que tenha coragem de ficar na tua frente. Antes de Davi se deparar com o gigante, ele desce ao ribeiro, ele pega 5 pedras, ele coloca em uma bolsa, ele pega a funda e ele se apresenta diante do gigante. O gigante zomba de Davi, porque Davi não está com nenhuma indumentária de soldado. Davi não está com couraça, com escudo, com lança, com espada. Davi está com uma funda e 5 pedras. E o gigante zomba e diz: você pensa que vem contra cães? Davi olha para o gigante e diz: tu podes vir com lanças e escudos, mas eu irei diante de ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi pega uma das 5 pedras, coloca na funda e começa a girar. E tem uma hora que Davi solta a funda. Eu não sei se Davi era tão bom de mira assim, ou se foi o Espírito Santo com GPS espiritual que foi na mira aonde havia uma brecha. O gigante caiu por terra. O gigante caiu por terra. Eu vou dizer de novo, porque teve crente que não entendeu. O gigante caiu por terra. De uma hora para outra, Davi deixa de ser um anônimo, se torna um herói nacional. Davi passa a ser ovacionado por todos. Fazem composições a despeito da experiência épica de Davi. Homens e mulheres falam sobre o que Davi trouxe para Israel com aquela luta. Mas a fama de Davi desperta oposição. E o rei Saul, quando percebe que o nome de Davi está sendo aclamado, decide guerrear contra a vida de Davi. Coloca o exército inteiro no encalço do jovem. E durante 11 anos, Davi passou a ser perseguido pelo rei Saul. Foram 11 anos se esquivando das suas ciladas. Foram 11 anos dormindo em ambientes os mais diversos possíveis. Até um período em que Davi teve que se alojar em uma cidade chamada Ziclag. E dali ele recebe a notícia que Saul, depois de 11 anos perseguindo Davi, havia morrido em uma guerra. Então chamam Davi para a sua terra natal. E ao chegar ali, o ungem pela segunda vez. E depois as outras tribos de Israel decidem constituí-lo como rei nacional. E ele é ungido pela terceira vez. Davi agora, como rei, decide resgatar a glória de Israel. A arca que tinha sido levada pelos filisteus. Ele sabe a importância de trazer a presença de Deus para o meio do seu povo novamente. Davi vai reinar por 40 anos. E durante a sua administração, Israel cresceu em todos os aspectos. Geograficamente, a nação expandiu. Conseguiram habitar em outros territórios.
Financeiramente, Davi trouxe riqueza para a nação de Israel. Dividiu a escala dos levitas para as liturgias, os papéis dos sacerdotes. Davi trouxe paz durante a sua administração. Davi trouxe fama para a nação de Israel. As nações vizinhas ovacionavam, respeitavam a nação de Israel. Mas o texto que nós lemos diz que depois de um tempo, os filisteus decidem se reorganizarem para irem de encontro à nação de Israel. E mais uma vez, eles irão guerrear contra Davi. O afã dos filisteus é matar a Davi, é acabar com a vida de Davi. E o texto diz: mais uma vez. O que isto me faz entender é que a vida é constituída por lutas constantes. Observe que Jesus falou: no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Mas o apóstolo Paulo também asseverou, escrevendo a sua segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 4, versículo de número 8, ele disse: em tudo somos atribulados. Observe que quando nós saímos de uma luta e obtemos sucesso, vitória, tem vezes que nem dá para respirar de novo. Já surgem outras guerras para lutarmos. Gigantes surgem de todo tipo. Existem gigantes que surgem na vida financeira, gigantes que surgem na vida espiritual, gigantes na vida sentimental, gigantes na vida física, gigantes em todas as áreas da vida, para nos tentar destruir, para nos aplacar, para nos jogar à lona. E a Bíblia descreve mais uma vez: os filisteus vieram contra Davi, e no meio dos soldados havia mais uma vez um gigante, o segundo gigante que Davi vai enfrentar. Mas o que eu acho interessante, pastor José Júnior, é que dessa vez Davi, ele não vai sozinho. O texto diz que Davi chama os seus servos. Primeiro, contra Golias ele foi sozinho, mas agora ele tem pessoas de confiança que podem lhe acompanhar, entrar no campo de batalha. E Davi leva os seus servos, homens experimentados. O que isso nos faz entender? O isolamento não é benéfico. Lembre que Jesus, quando veio à terra, ele poderia executar o ministério sozinho, mas Marcos capítulo 3, versículo 13, ele escolheu para si aqueles que ele quis, 12 homens para estarem do seu lado. E no momento em que ele esteve no Getsêmani, Marcos capítulo 14, ele apresenta biblicamente os 3 mais chegados, em quem ele compartilhou que estava angustiado até a morte. Se até Jesus trouxe para perto de si pessoas que estivessem do seu lado para os momentos de adversidade, quem somos nós para com isso de empinar o nariz e pensar que é melhor, que é a última Coca-Cola do deserto? Está vendo esse crente que está do seu lado? Pois é, você precisa dele. Está vendo essa serva de Deus que está do teu lado? Você precisa dela. E é neste clima e sentimento de unidade que nós vamos guerreando as lutas uns com os outros até chegar nas mansões celestiais. Olha para o crente e diz: eu preciso de você. Você precisa de mim. Aleluia. Davi vai guerrear.
mas não vai sozinho. Agora deixa eu te dizer uma coisa: não anda com qualquer tipo de crente atribulado, não, irmão. Anda com gente que ora, com gente que jejuma, porque se você levar crente atribulado para a tua guerra, a intensidade vai ser maior, a luta vai ficar pior. Anda com gente que te leva para uma vida de intimidade, de relacionamento, de oração, de obediência e submissão às autoridades espirituais. Não, pastor, porque tem uns crentes que gostam de andar com gente fofoqueira, que difama a liderança da igreja, que sempre está caluniando. Não, anda com gente que gosta de tocar os céus. Eu não sei se em 2023 você andou com esse tipo de gente atribulado, mas 2024 você vai selecionar quem vai estar do teu lado para guerrear as tuas guerras e para desfrutar das tuas vitórias. Davi vai para o campo de batalha. Davi não vai sozinho. Só que agora Davi não é o garoto que lutou contra o gigante Golias. Isto aqui é muito sério, escute isso. Davi agora é um homem na terceira idade. Davi estava findando seu reinado em Israel. Eram os últimos anos da sua administração. E mesmo com a idade avançada, cabelos grisalhos, Davi não deixa de lutar. Davi não estaciona. Davi vai mudar o ritmo, mas não vai parar. Davi vai para o campo de batalha. E alguém está observando Davi. E quem é que está observando Davi? É um gigante chamado Isbi-Benob. Esse gigante estava com o desejo de vingar os seus antepassados, vingar o gigante Golias e outros, e ele está preparado para matar Davi. Mas para tanto, antes de ir para o campo de batalha, ele preparou a sua ferramenta. A Bíblia diz no texto que lemos que ele fez uma espada nova. Ele amolou a espada, ele separou a espada e disse: esta é a ferramenta que eu irei dar cabo da vida do rei Davi. Ele agora não é mais o mesmo. Ele agora não tem a mesma agilidade. Ele agora não tem a mesma velocidade. Ele está cansado. Ele está fatigado. E ele entra no campo de batalha e fica só observando. O gigante está poupando as suas energias, mas está percebendo que Davi está lutando e está esperando Davi cansar para tentar se aproximar, para tentar a vida de Davi. Escute, o diabo está mais presente na tua vida do que o teu cônjuge. O diabo está mais presente na tua vida do que o teu pai, do que a tua mãe. Como assim, pastor? Ele não cansa de te observar. Ele não cansa de estar à tua espreita, esperando você cansar. Por quê? Porque quando o crente cansa, a tendência é estacionar, a tendência é parar, é abandonar, é jogar tudo para o alto. Aí Davi está cansando. Davi está cansado. Davi tem unção, mas cansa quem tem unção. Davi é ungido, mas quem é ungido também cansa. Davi era herói nacional, mas heróis também cansam. Eu estou pregando para alguém aqui que tem currículos de lutas, de guerras que venceu,
mas hoje se sente cansado, hoje já não tem as mesmas energias, já está parando, pensando em estacionar, dizendo: eu não tenho mais resiliência, eu não tenho mais estrutura, eu não tenho mais cabedal. Só que a palavra de Deus diz, Isaías 40 versículo 29, Deus é aquele que dá força ao que está cansado, enche o vigor do que está fraco. Os jovens certamente tropeçarão e cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 41 versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu te esforço, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Te prepara, porque Deus vai renovar as tuas forças. O gigante não vai acabar com a tua vida, o gigante não vai destruir a tua família, o gigante não vai acabar com o teu ministério. Tem Deus para te renovar, para te renovar, para te renovar, para te renovar. Deus está vendo que você está cansado. E o que é o cansaço, pastor? O cansaço é uma condição física, escute, mas também uma dimensão emocional e espiritual. O cansaço não tem a ver apenas com o esgotamento físico. O cansaço também tem a ver com o esgotamento psíquico. Tem pessoas que têm energia para correr uma maratona agora mesmo, mas não tem mais forças espirituais para continuar no campo de batalha. A Bíblia diz que Moisés cansou, Êxodo capítulo 17, enquanto Israel lutava contra os amalequitas, e ele de um monte levantava os seus braços, mas perceberam que enquanto os braços baixavam, Israel perdia no campo de batalha. Então 2 homens se aproximam para segurar os seus braços erguidos para cima. Por quê? Porque Moisés cansou fisicamente. Mas quando você chega em Números capítulo 11, Moisés mais uma vez está cansado. E este cansaço não é físico, é um cansaço do esgotamento psíquico, é o estresse. E ele faz uma oração dizendo que Deus tire a sua vida. Tem pessoas que estão cansadas fisicamente, mas tem pessoas que estão cansadas emocionalmente. São pessoas que não suportam mais. Quando abrem os olhos dizem: por que eu acordei com vida? Porque eu tenho que ir de novo para aquele emprego? Porque eu tenho de novo que lidar com esta situação? Porque esse estágio não passa? Porque Deus, eu tenho que suportar tudo isto mais um dia, e a cada dia as tuas forças vão minguando, e a cada dia você vai percebendo que não tem mais resiliência. E a tendência, como eu disse, é que quando chega o cansaço, você estaciona, você desiste, você para, você abaixa a cabeça. O gigante chegou até Davi na hora que Davi cansou. O texto diz: e Davi cansou. E Davi cansou. Sabe quando é a hora que o diabo chega? É quando você está cansado. Quando foi que Satanás chegou no deserto para tentar Jesus?
não foi no primeiro dia de jejum. Foi quando ele sentiu fome. E o diabo chega com proposta. Todas as vezes que você cansa, o diabo lança propostas. O gigante Esbibenob, ele vem com a espada. Ele percebe Davi cansado. E ele coloca Davi encurralado. Só que na hora que Davi está à beira da morte, surge um terceiro personagem na história. O seu nome é Abissai. Abissai fica entre Davi e o gigante. Olha que coisa linda. Abissai fica entre o gigante e Davi, e toma a frente de Davi, e luta contra o gigante até matá-lo. O que eu acho interessante, pastor José Júnior, o significado do nome Abissai significa o pai existe. Deus estava dizendo para Davi: você pode estar cansado, mas o teu pai não está cansado. Você pode estar fadigado, mas o teu pai não está fadigado. Você pode não ter mais força, mas o teu pai existe. O teu pai existe. O teu pai existe. O teu pai está tomando a tua guerra agora. Esta peleja não é mais tua. Esta peleja é do Pai que está no céu. Esta peleja é do Pai. Jesus estava pregando no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 6, e de repente ele olhou para os céus e disse: olhem as aves do céu, elas nem plantam e nem têm celeiro, mas o Pai todos os dias a sustenta. Quanto mais de vós o Pai não sustentará. Vou calar. Ensinando sobre a oração, Jesus disse: todas as vezes que vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Por que Jesus ensinou desta forma? Porque Adão teve relacionamento com Deus, mas nunca chamou Deus de Pai. Enoque foi transladado, mas nunca chamou Deus de Pai. Noé construiu a arca, mas nunca chamou Deus de Pai. De repente, o diabo, que quis ser igual a Deus, perdeu todos os privilégios. O que ele não suporta é que Deus veio na terra, pegou do pó, soprou nas narinas, lhe deu fôlego de vida, fez você e disse: eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai. A presença de Deus está na casa. Isso, seja renovado. Fale línguas estranhas. Não se preocupe. Quem está à tua diagonal direita, quem está à tua diagonal esquerda, na tua retaguarda ou diante de ti, deixa o Espírito Santo tomar os teus lábios. Sente a tua língua tremular, os teus lábios bater, e ora no idioma que Satanás não consegue interpretar. Seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheia. Recebe agora força, 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 força. Satanás não vai te ver parar. Deus te dá força, força, força. Satanás não vai te ver jogando tudo para o alto. Deus renova a tua força, 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 força. Erepacandarabá, uribicandarabagachá, arabacandorá. Recebe aí, recebe agora. Deixa Deus te dar força agora, 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 agora.
Levante adorando, levante adorando, levante adorando. Só quem recebe força, abre a boca para adorar. Só quem recebe força, enaltece o nome dele. Ele é grande, está aqui. O socorro chegou, o Pai chegou, o Pai chegou, o Pai chegou. Sabe aquele projeto que você tem se esforçado para dar certo? O Pai existe e vai dar certo. Sabe aquela causa na justiça que está dependendo da assinatura do juiz? O Pai existe e vai dar certo. É noite de socorro do alto. É noite de socorro espiritual. O Pai entrou na tua guerra. O Pai entrou no campo de batalha. Eu quero orar por tua vida. Feche os teus olhos nesse momento. Pai eterno e Deus bendito, eu oro pelos teus filhos que receberam esta palavra, que estão enfrentando gigantes nas mais diversas áreas da vida. Gigante na área espiritual, sentimental. Gigantes que prepararam ferramentas novas, mas a tua palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Vem, meu Deus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, manifesta o teu poder nesta área que o gigante se levantou para atrapalhar a vida deste homem, para atrapalhar a vida desta mulher. Quebra agora toda a arapuca do inferno, em nome de Jesus, meu Pai, e o teu nome seja glorificado. Recebe, 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 recebe agora, recebe agora, recebe agora. Pega, 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 pega. Libertação, renovo, restauração. Deus está renovando forças. Deus está renovando força. Eu estou ouvindo o alarido de vitória. O alarido de vitória. Recebe aí, recebe agora, 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 agora. Levante a sua mão e diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Diga: todo gigante cai por terra na autoridade do nome que é sobre todo nome. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Deus te abençoe.